Fala galera, vou falar um pouco hoje para vocês sobre o movimento retilíneo uniforme, né? E aí dar umas dicas para vocês como que a gente vai trabalhar esses conhecimentos dentro aí da cinemática. Então, olha só, o movimento retilíneo uniforme dentro da cinemática, ele está relacionado muito ao entendimento do movimento progressivo e o movimento é, retrógrado, né? Que é esses aqui, ó. Movimento progressivo e movimento retrógrado. O movimento progressivo, para dar uma ideia geral para vocês, é quando um corpo, um móvel, ele vai aumentando a sua velocidade, né? E saindo da origem zero de uma trajetória, indo na direção positiva da, da reta, né? Já o movimento retrógrado, que é esse, o movimento retrógrado ele vai trabalhar aí já o sentido contrário, é quando um móvel ou um corpo ele vai de encontro à origem, no movimento contrário. É um movimento. Esse movimento o retilíneo uniforme, ele vai ter, como o próprio nome diz, movimento retilíneo uniforme, ele vai trabalhar justamente essa questão de espaços iguais em tempos iguais. É por isso que o nome é uniforme, né? Esse movimento ele vai ser uniforme. Olha só, no movimento retilíneo uniforme tem uma equação que é chamada de equação horária do movimento retilíneo uniforme. Essa equação horária é chamada também de equação da posição, né? Olha só como é que nós vamos entender essa equação. Nós temos aqui, vou pegar outra cor, nós temos aqui o S, né, que é o espaço final. Temos o S0, que é o espaço inicial. Temos o V, que é o tempo, ou a velocidade, e o T, que é o tempo. Então, olha só o tanto que isso é importante. Então, reconhecer isso. Então, aqui embaixo eu coloquei, ó, S é o espaço final, o S0, espaço inicial, o V refere-se à velocidade e o T refere-se ao tempo. Então, tudo bem até aí. Olha só as unidades de medidas, né? E aqui estamos utilizando o Sistema Internacional de Medida. Então, o espaço é dado em metros, né? Tanto ele final como o inicial. A velocidade é em metros por segundo, né? E o tempo em segundo, utilizando aqui o Sistema Internacional de Medidas. Então, um exemplo de utilização dessa equação horária aí no movimento retilíneo uniforme, o MRU. Um macete que é utilizado, né, que é para não esquecer a utilização dessa fórmula, é o sentado, sozinho, vendo TV. Né? É um macetezinho aí para não esquecer, mas lembra que o foco inicial, né, não é decorar, e sim vocês aprenderem a utilizar a fórmula. Então, olha um exemplo aí. Um corpo que se desloca possui a seguinte equação horária. Então, ele já tem essa equação horária. Olha a equação horária aí, ó. Essa é igual a 10 mais 5 vezes o t. Então, ele quer saber qual é o espaço inicial, né, na A. Então, vamos calcular qual é o espaço inicial. Então, vamos pegar essa equação que foi dada e vamos fazer o seguinte com ela. Então, ó, S é igual a 10 mais 5t, essa é a equação. Então, o que nós vamos fazer? Para a gente saber o espaço inicial, nós vamos comparar com a equação inicial. Então, a equação inicial, coloca aqui de outra cor para facilitar. S é igual a S0 mais VT. Então, olha só como é que nós vamos fazer. Então, nós vamos comparar a equação, né? A equação dada com a equação originária aí para o cálculo de equação, a equação horária. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Então, se nós marcarmos aqui, ó, então nós vamos saber que o espaço inicial é esse, né? Fazendo um comparativo entre as equações. E que a velocidade
é essa, ó. E nós só não vamos ter o valor de t e do espaço final. E a pergunta é, qual é o espaço inicial? Então, nós já sabemos aqui qual é o espaço inicial. Então, o espaço inicial, que é S0, fazendo esse comparativo, é quanto? 10 metros, 10 metros. Então, já resolvemos a A. Ó, a B, qual a velocidade para t igual a 2 segundos, sabendo que o espaço percorrido foi de 100 metros. Então, só voltando aqui na A, nós também podemos saber que a velocidade é igual a, se nós fizermos o comparativo aqui, ó, 5, equivale a V, então 5 metros por segundo. Então, fizemos aí uma análise aí utilizando a equação que foi dada, mas sabendo a equação geral aí da equação horária. Então, já nesse outro aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vamos observar aqui qual a velocidade para t igual a 2. Então, vamos pegar a mesma equação, S é igual a 10 mais 5t. Tudo bem? Então, agora nós vamos substituir o t por 2. Então, vai ficar, ó. Aí ele pergunta qual a velocidade para t igual a 2 segundos. Mas observe, a velocidade aqui nós colocamos o 5. Então, nesse caso aqui, nós não vamos utilizar o 5. Vou só voltar aqui. Vai ficar 10 vezes t, porque ele quer o quê? A velocidade. Aqui a velocidade era 5, porque aqui já foi dada, mas aqui quando o tempo varia, a velocidade também vai variar. Então, quando o tempo, ele quer saber, ó, qual a velocidade para t igual a, sabendo que o espaço percorrido foi de 100 metros. Então, vamos lá. Então, o espaço percorrido de 100 metros. Então, vamos substituir agora. O espaço percorrido, ele quer saber qual é a velocidade, então o espaço percorrido é o espaço final, então é 100. Ele deu aqui, ó, 100. Então, vai ficar 100 é igual a 10 mais. Olha só, ele quer a velocidade, então vai continuar o V, vezes qual o tempo? 2. Deixa eu só arrumar aqui. 2. Então, agora aqui vira matemática, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou puxar. Então, vai ficar, ó. 100 é igual a 10 mais V2. Então, vai ficar, ó, 100 V2 é igual a 100 mais 10. Então, é só investir. Colocou 100 para lá e o V2 para cá, porque é o procurado. Então, V2 é igual a 110. Agora aqui, ó, somei. Agora aqui, eu quero encontrar V, não é V2, então vai ficar V. O 2 está multiplicando. Ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 110 dividido por 2. Então, V é igual a 110 dividido por 2, 55 metros por segundo. Então, tá aí a resolução, né? Eu fui pegando as incógnitas e fui substituindo e fazendo os procedimentos matemáticos. Então, 55 metros por segundo. Então, aí é o que ele queria? Ele queria a velocidade, nós encontramos aqui. Então, partimos de uma equação, como vocês observaram, a equação inicial, e colocamos os valores que foram dados nessa equação para saber o valor final. Então, vamos agora responder a C. Né? Então, vamos voltar para C. Vou deixar isso até aí, só para vocês terem uma ideia. Então, qual é o espaço final para t igual a, t igual a 2 segundos, com a velocidade de 50 metros por segundo? Então, vamos usar a mesma equação. S é igual a VT, ó. Aqui é o espaço final. VT. Então, o espaço final é S. Então, S não é substituível, é o que nós vamos encontrar. S é igual a 10, né? 10 mais. A velocidade foi dada aqui, ó. 50 vezes o tempo, que é 2. Então, tá aqui.
S é igual. Resolve a primeira multiplicação, 50 vezes 2, 100. 100 mais 10, 110 metros. Então tá aí o resultado. Então aí, são exemplos simples que utilizando aí a equação horária no movimento retilíneo uniforme para vocês entenderem como é que resolve essas equações. Então, são exemplos simples, mas que se você pega esse aprendizado, vocês, de certa forma, vão aprender melhor aí e dar continuidade aos estudos aí da cinemática.